Ei, você já ouviu falar em superbactérias? Aquelas que parecem invencíveis. Hoje vamos desvendar uma delas, a Staphylococcus aureus, ou carinhosamente a Staph. Vou te mostrar como essa vilã funciona e como a ciência está na linha de frente para combatê-la. A Staph é uma bactéria, um procarionte, ou seja, um micro-organismo unicelular minúsculo. Imagine uma microbolinha, muitas vezes agrupada como um cacho de uvas, por isso o nome estáfilo, que significa cacho. Ela é o que chamamos de gram-positiva. Pensa numa casca de ovo bem grossa. A Staph tem uma parede celular super robusta, feita de um material chamado peptídeo-glicano, que é como uma armadura que a protege e ajuda a resistir a muitas coisas no ambiente. Para se reproduzir, a Staph é uma mestre em cópias. Ela faz uma cópia dela mesma e se divide ao meio, um processo chamado fissão binária ou divisão binária. É super rápido. Em condições ideais, uma única Staph pode virar milhões em poucas horas. E você sabia que bactérias conversam? Sim, elas liberam mensagens químicas no ambiente. Quando essas mensagens atingem uma concentração alta, é como se ela dissesse: Ei, tem muita gente aqui, vamos atacar juntos. Esse bate-papo se chama Quorum Sensing. É assim que elas coordenam ataques, formam biofilmes. Imagine um condomínio de bactérias grudadas em uma superfície, como cateteres ou implantes, e assim elas se tornam mais poderosas. Em relação à locomoção, a Staph é o que podemos chamar de preguiçosa. Simplesmente, diferente de outras bactérias que possuem flagelos, ela geralmente não se move sozinha. Ela pega carona no ar, em objetos ou nas mãos das pessoas. Por isso, lavar as mãos é tão importante, assim como utilizar EPIs em ambientes hospitalares. O grande problema da Staph é sua capacidade de se tornar uma superbactéria resistente a antibióticos. Como ela faz isso? Basicamente, ela tem algumas armas secretas. A exemplo da bomba de fluxo, uma bomba que joga o antibiótico para fora. Outro exemplo são as enzimas degradadoras, que são como tesouras que cortam e inativam o antibiótico. Outro exemplo é a modificação do alvo. O antibiótico mira num ponto da bactéria, mas ela muda esse ponto e o tiro sai pela culatra. Essa resistência é um problema grave na medicina humana e na medicina veterinária, dificultando o tratamento de infecções de pele, ossos, sangue e até mesmo em feridas cirúrgicas. A Staphylococcus aureus é bem comum e vive na pele, no nariz de muitas pessoas e animais, sem causar problemas, mas se encontra uma porta de entrada, como um corte ou um machucado, a coisa muda de figura. Quando a infecção acontece, o tratamento geralmente envolve antibióticos que ainda funcionam contra a bactéria específica. Em casos graves, como infecções na corrente sanguínea ou em cirurgias, é um tratamento mais complexo e pode exigir internações. Na veterinária, em pets e outros animais domésticos, a infecção de pele são bem comuns, assim como as infecções sistêmicas mais graves. E o tratamento também segue a mesma lógica, de identificar o antibiótico certo. O uso do antibiótico de forma consciente é crucial para não treinar as bactérias a terem mais resistência. Uma das maiores descobertas da humanidade, e eu ouso dizer até que seja a maior delas, aconteceu por mero acaso, um acidente. Sir Alexander Fleming foi um pesquisador médico britânico no final do século XIX e início do século XX, que estudava substâncias eficazes contra patógenos. Certa vez ele viajou e deixou descoberta por acidente uma placa de cultura contendo bactérias Staphylococcus. E quando voltou de viagem, após algumas semanas, ele reparou que a placa havia sido contaminada por mofo. Ele notou que ao redor do mofo
se formava um halo onde não havia crescimento das bactérias. Ele realizou alguns experimentos e notou que a penicilina, produzida pelo fungo Penicillium notatum, era eficaz contra patógenos gram-positivos, que causavam pneumonia, gonorreia, meningite, entre outras doenças que até o momento não tinham tratamento. E assim, por acidente, se fez uma das maiores descobertas da humanidade, o antibiótico penicilina, um subproduto do metabolismo de fungos capaz de inibir o crescimento bacteriano. Um dos tratamentos mais utilizados para combater bactérias Staphylococcus aureus é a utilização de antibióticos beta-lactâmicos, classe de antibióticos que produz um anel beta-lactâmico em sua estrutura química. Essa estrutura em anel se liga à enzima transpeptidase na camada de peptidoglicano, impedindo a síntese da parede celular, ficando essa enfraquecida. A célula morre por pressão osmótica. Para saber se a infecção é por Staph e qual antibiótico usar, o laboratório é nosso melhor amigo. Eles usam métodos como cultivo em placas, deixa a bactéria crescer em um meio especial. E o antibiograma é o que chamamos de teste de guerra, para ver qual antibiótico consegue matá-la. Para o diagnóstico, é desenvolvido biosensores. Pense em aparelhos super sensíveis que detectam a Staph rapidinho, como um farejador de bactérias. Ou, mesmo se ela é resistente, em vez de esperar dias pelo resultado do laboratório, o resultado sai rapidamente. Ele utiliza elementos de reconhecimentos biológicos, como material genético, anticorpos e proteínas. São extremamente vantajosos, pois além de serem super sensíveis, também são seletivos, econômicos, rápidos, de baixo custo, prático e fácil. No tratamento, uma esperança são os fagos. São vírus que só atacam bactérias, como assassinos de aluguel, super específicos. Eles injetam seu material genético na bactéria e a fazem explodir. É a fagoterapia. Eles causam uma infecção dentro da bactéria. Uma técnica super importante na biotecnologia é a tesoura genética, ou melhor, técnica de CRISPR, que através da utilização de técnicas de transfecção, como por meio de vírus carregando gene estrangeiro, podemos usá-la para desligar os genes de resistência da bactéria, através da inserção genética, ou até mesmo para criar novas estratégias de combate. É uma ferramenta revolucionária. A biotecnologia nos dá novas armas para essa batalha, permitindo identificar e combater a Staph de maneiras mais rápidas e eficazes, salvando vidas humanas e de animais. Viu como a ciência é fascinante e essencial para resolver problemas do dia a dia? A Staphylococcus aureus é um desafio, mas a biotecnologia está sempre ao passo à frente. Se curtiu, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com a galera e seguir para mais conteúdo de biotecnologia. Até a próxima!